Meus alunos, meus queridos alunos, eu vou começar agora uma revisão para o Enem. Eu vou abordar alguns temas para vocês. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa aula de hoje, porque apesar de ser uma aula a título de revisão, vai ser importante para vocês saberem alguns conceitos básicos. Para quem não tá sabendo por onde começa a estudar, isso aqui serve a título de uma introdução. Né? Por exemplo, você pode escolher aí o que você vai estudar dentro da prova, são as matérias que mais caem. Então eu vou agora começar essa aula aí. Então segurem nas suas cadeiras, vai começar mais um episódio do Mundo Mágico da Biologia. E o primeiro tema do Mundo Mágico da Biologia, nós vamos falar sobre membrana plasmática. Então a membrana plasmática é uma estrutura presente em todos os tipos de células. Professor, todos os tipos de células? Todos os tipos de células. Até nas células que tem parede celular, todos os tipos de células. Até nas células bacterianas, todos os tipos de células. Então, entende? Todos os tipos de células têm membrana plasmática. Eu vou ter bactéria, fungo, protozoário, alga, animal, planta, todo mundo tem membrana plasmática. E o que é a membrana plasmática? A membrana, como o nome já diz, vai ser uma estrutura que vai circundar a célula, de maneira que essa estrutura circundando a célula vai ocupar algumas funções. Primeira função, e uma das mais importantes, é permeabilidade seletiva. A célula vai selecionar o que vai passar de dentro para fora e de fora para dentro, de maneira que não é qualquer substância que vai passar. Essa seleção ela pode ser pelo tamanho molecular das coisas que passam. Geralmente a molécula de água, por ser muito pequena, ela passa direto, né, de um lado ao outro, tem um fluxo contínuo. Ou então eu vou ter seleções através de proteínas. Porque apesar da membrana plasmática ser uma bicamada fosfolipídica, ou seja, ter duas camadas de fosfolipídio na sua estrutura, ela vai ter proteínas boiando. Professor, o que é o fosfolipídio? Fosfolipídio é um grupo de moléculas de lipídios, onde eu tenho uma cabeça da molécula, uma ponta polar, né, constituída ali por um grupamento fosfato e álcool, né, na sua estrutura, e abaixo nós temos duas caudas de ácido graxo. Então ele fica parecendo um palito de fósforo com uma cabeça e duas caudas ali sendo puxadas nessa cabeça. Essas caudas são apolares e a cabeça dessa molécula é polar. Se você tiver com dúvida, procure aí na internet, fosfolipídio, coloca no Google, é uma molécula muito fácil de você observar. A parte polar da molécula sempre fica para fora da membrana. Quando eu digo para fora, em relação à membrana, não em relação à célula. Então, para fora pode ser para dentro da célula ou para fora da célula. E no centro ali, como é uma bicamada, ó, é como se fosse um sanduíche. No centro ali, eu tenho a cauda de ácido graxo, que é a polar. E, usando a analogia do sanduíche, os pães seriam ali representação da parte polar da molécula. Tá ok? Eu tenho tipos de transporte intermembranários. Esses transportes eles podem ser transportes ativos ou passivos. São transportes ativos, aqueles que gastam energia, aqueles que gastam ATP, tá? Não energias elétrica ou energia mecânica, mas eu estou falando da representação energética da célula, que é a moeda energética da célula que nós chamamos de ATP. Esse ATP é uma molécula produzida ali através da respiração celular que vai ajudar nos transportes ativos. Então os transportes ativos quais são? Pinocitose, fagocitose, bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio, eu posso dar uma aula para vocês só sobre isso depois, tá? Eu tô até pensando em passar uma aula só sobre bomba de sódio e potássio, mas a bomba de sódio e potássio basicamente ela vai transportar sódio e potássio, né, de um lado ao outro da membrana, contra o gradiente de concentração. Ou seja, imagine o seguinte, o que é o gradiente de concentração? É a região mais concentrada para menos concentrada. Então, no caso, se eu tiver ali uma estrutura de sódio, né, uma quantidade de íons de sódio, em maior quantidade fora da membrana, a tendência é que esse sódio entrasse na membrana através da difusão, que é um tipo de transporte passivo. Só que o transporte ativo, ele faz com que, apesar de ter sódio fora da membrana, esse sódio sai. Sacou? Então é contra o gradiente de concentração. Basicamente é isso, tá? É a mesma coisa com o potássio. Tá? O potássio vai também contra o gradiente de concentração.
Então os transportes ativos eles servem para transportar substâncias contra o gradiente de concentração, e os transportes passivos são aqueles que transportam substâncias sem gasto de energia, como eu dei o exemplo da água, que passa livremente através da membrana, tá ok? Beleza, então essa é a estrutura básica da membrana. A membrana tem outras funções, como conectar ali uma célula a outra, né? Fazer todas essas questões. Mas um tema que cai corriqueiramente no Enem é a estrutura de transportes intermembranares, né? Essa questão. E sobre a estrutura, né, fosfolipídica da membrana. As organelas, vamos lá, as organelas. Organelas, como o nome já diz, são como pequenos órgãos das células eucariontes. Professor, por que não das células procariontes? Porque eu estou usando o conceito, muitos cientistas usam isso, de que a organela é aquele pequeno órgão da célula que é circundado por uma membrana. Então, a célula procarionte não tem esses pequenos órgãos circundados por membrana, não tem o que a gente chama de organelas membranosas. Então eles vão ter o quê? O ribossomo. Alguns cientistas vão dizer que o ribossomo é uma organela, e de fato é, só que é a única organela não membranosa. Então a gente fala que os procariontes não têm organelas membranosas, então organelas, de maneira geral, são estruturas exclusivas de eucariontes, tá? Professor, o que é eucarionte? Tudo aquilo que não é uma bactéria é um eucarionte, tá? Só para te atualizar sobre isso aí. Tá, vamos lá. Quais são as principais organelas? Uma coisa que cai em prova é você saber o nome da organela e a sua função. É igual quando você está estudando o sistema respiratório. Você tem que saber o que é um pulmão e qual que é a função dele. Basicamente é isso que vai cair na organela. Então nós vamos ter ali, ó, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso é a molécula que vai ser responsável pela síntese de proteína nos eucariontes. Professor, a proteína só é sintetizada dentro do retículo endoplasmático rugoso? Óbvio que não. Eu tenho ribossomos que vão estar boiando ali na estrutura do citoplasma. No entanto, o que a gente vai ver é que nós temos uma compartimentalização desse processo de síntese através do retículo endoplasmático rugoso. Então, sempre quando eu falo retículo endoplasmático rugoso, eu estou me referindo a uma síntese de proteína. Basicamente é isso. Ponto, acabou, não tem o que discutir. Retículo endoplasmático liso. Qual a diferença do retículo endoplasmático liso? Ele não tem ribossomos. Estruturalmente é essa, né? Isso que você precisa saber. Existem outras diferenças moleculares? Claro que existe, mas eu não estou dando aula para alunos de biologia. Estou dando aula para alunos de ensino médio, tá ok? Outra questão. O retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos. A função do retículo endoplasmático liso é síntese hormonal. Ele vai sintetizar lipídios. Aqueles hormônios que têm lipídios na sua estrutura, como a testosterona, como o estrógeno, eles são sintetizados do retículo endoplasmático liso. Nós temos o complexo de Golgi, que é uma outra organela, né? Responsável ali pelo empacotamento, organização e distribuição dessas substâncias na organela. Atenção, uma questão pode te tentar você sempre relacionar a síntese de proteína com o transporte de proteína. Pelo amor de Deus, a secreção de substâncias é relacionada ao complexo de Golgi. E a síntese de proteínas sempre é o retículo endoplasmático rugoso. Professor, se eu estiver vendo uma imagem de uma célula, como é que eu vou saber qual organela é o retículo endoplasmático rugoso, qual é o complexo de Golgi? O retículo endoplasmático rugoso tem um monte de pontinhos. Aqueles pontinhos são os ribossomos. Libertador, né? Eu sei. Dilatei sua mente. Mas vamos lá. Outra organela importante, mitocôndria. Mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular. Professor, todas as fases da respiração celular? Não. Você sabe que nós temos 3 fases de respiração celular: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Dessas 3 fases, 2 dessas fases são sintetizadas na mitocôndria. São realizadas na mitocôndria. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, tá ok? A glicólise é sintetizada no citoplasma. Atenção! Se uma questão estiver falando que uma bactéria não faz respiração celular completa,
porque ela não tem mitocôndria, ela está falsa. As bactérias utilizam a única membrana que elas têm, que é a membrana plasmática delas, para fazer as duas últimas fases da respiração celular. É lindo, eu sei, por isso que eu fiz biologia. Vamos lá. Cloroplasto. O cloroplasto é uma organela exclusiva de indivíduos fotossintetizantes, vegetais, tá? Ele vai ser responsável pelo processo de fotossíntese, tá ok? O processo de fotossíntese, ele não é a mesma coisa que a respiração celular. Células vegetais fazem respiração celular e fazem fotossíntese. Essa é a explicação porque as plantas tanto têm mitocôndria como têm, no caso, o cloroplasto na sua estrutura, ok? Basicamente é isso aí. Essas são as principais organelas: retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, mitocôndria e cloroplasto. Professor, tem outras organelas? Claro que tem, mas eu estou listando aquelas principais. A gente podia falar, por exemplo, de lisossomo, relacionado à digestão celular, ou peroxissomo, que degrada a água oxigenada, né? O peróxido de hidrogênio, mas eu estou me referindo só a essas 5, que são as principais.